Bom, pessoal, nossa quarta aula, nós já começamos a falar sobre a inteligência nas organizações, né? Ou seja, a gente viu primeiro os conceitos de dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria, e a gente viu como é que eu posso trazer esses conceitos para dentro das empresas. Então, o papel do sistema de informação e desenvolvimento da inteligência coletiva nas empresas. A gente começou fazendo uma reflexão, né? Então, até que ponto os sistemas, a tecnologia tem contribuído para algo mais do que simplesmente transformar dados em informação. Como eu já comentei com vocês, né? A ideia dos sistemas não é simplesmente transformar dados em informação, e sim gerar valor ao negócio das organizações. Esse é o grande objetivo dos sistemas. Não adianta simplesmente eu estar convertendo os dados e dando informações que não sejam pertinentes ou que não sirvam para que decisões sejam tomadas. Então, a ideia é que os sistemas realmente estejam agregando valor e que estejam sendo, né, uma ferramenta de apoio na decisão, né, que as empresas precisam tomar. Então, algumas considerações preliminares, né? Então, a gente viu lá que Senge, ele diz, na maioria das empresas que desaparecem há indícios prévios da existência de problemas. Entretanto, esses indícios são ignorados mesmo quando alguns gerentes têm ciência deles. Então, as empresas que desaparecem do mercado, né, como Kodak, Blockbuster, Nokia, elas sabiam, né, que a tecnologia estava surgindo, né, que tinham evoluções, mas mesmo assim elas não mudaram sua forma de negócio ou não tomaram decisões que fossem favoráveis ao seu crescimento junto ao mercado, junto à tecnologia. Então a Kodak ela não acreditou, vamos dizer assim, nas câmeras digitais, e aí ela ficou para trás. A Blockbuster, né, foi dominada pela Netflix. A Netflix se utilizou, né, do negócio da Blockbuster para poder fazer o streaming e tirar a Blockbuster do mercado. E a Nokia não acreditou nos smartphones, e quando ela pensou em lançar seu smartphone já não era mais tempo, né? Ou seja, a inércia pode ser um lento e gradual veneno que mina as forças de uma empresa, fazendo com que ela perca competitividade sem que qualquer capacidade de reação seja iniciada. Então essas empresas elas viram a tecnologia surgindo, viram que os negócios delas estavam ameaçados, mas elas não tiveram nenhum tipo de reação, consequentemente, né, acabaram sumindo ou praticamente sumindo do mapa. Muitas vezes as empresas, ao atingir o ponto de competência, ela se acomoda, e com isso ela deixa de investir e melhorar seus processos. Então isso é um pouco do que aconteceu com essas empresas que a gente citou aí, ou seja, ela era líder, né, reconhecidamente, vamos dizer assim, mas mesmo assim elas não tomaram nenhum tipo de ação, o que fez com que, né, elas perdessem competitividade, perdessem mercado. Aqui tem uma imagem, né, de uma câmera Love, né, que foi uma sensação da Kodak, uma câmera descartável. Muitos de vocês não viram, mas foi uma câmera que vendeu muito, porém, né, a Kodak ela não investiu, não evoluiu, e aí ficou para trás. Assumiu a liderança, a empresa precisa redefinir seus objetivos ou mesmo, né, o significado dessa liderança, buscando novos objetivos que o afastem do declínio. Então, mesmo aquelas empresas que estão no topo, elas precisam estar se reinventando e precisam estar olhando para o futuro, principalmente no que se diz respeito à tecnologia, já que essa tecnologia, a gente está vendo que ela, quando é colocada dentro do ambiente de trabalho, ela muda a forma como as empresas atuam, né, e a gente não pode ficar sem observar essa evolução tecnológica. Como uma empresa pode canalizar essas informações obtidas para gerar conhecimento e inteligência, habilitando-a a repensar constantemente seus objetivos e métodos, trabalhando de maneira criativa? Esse é o grande, vamos dizer assim, o grande questionamento que as empresas têm hoje em dia. Como é que eu posso gerar conhecimento? Como é que eu posso me utilizar, né, desses conhecimentos para que eu possa estar me reinventando? Aí, mais uma vez, uma sessão nostalgia aí com alguns celulares, né, da Nokia. Muitos deles aí vocês chegaram a ver ou até possuir. E aí a gente fala dos sistemas. Se os sistemas vieram para ajudar, se vieram para colaborar, por que eles não fazem isso
totalmente de forma correta, né? Primeiro que muitos deles realmente só fazem transformar dados em informações, e isso não agrega, não ajuda muito nas empresas, né? E as informações geradas, né, possam ser, ou seja, a informação gerada possam ser utilizadas para tomar decisão, são geralmente com uso imediato, não permitindo também prospectar cenários de longo prazo. Então, esses sistemas muitas vezes eles ficam com as questões do dia a dia, né, sem poder estar dando nenhuma perspectiva de futuro, né? Então, faz com que as empresas elas acabem apenas resolvendo os problemas diários sem se preocupar com sua evolução. O resumo, né? Muitos desses sistemas não permitem evolução dentro da cadeia hierárquica que tem início lá no dado e que vai até a sabedoria, ficando apenas com as informações imediatas para o dia a dia. Então, o papel da tecnologia no desenvolvimento do conhecimento, né, da inteligência artificial. Então, esse é o papel da tecnologia, realmente gerar conhecimento e inteligência empresarial. Os sistemas de informações ficam restritos e não possibilitam, né, a criação ou desenvolvimento de conhecimento e da inteligência corporativa. Isso por quê, né? Então, por que esses sistemas não fazem isso? Por que esses sistemas não avançam? Por que esses sistemas não superam essas barreiras e nos dão informações que sejam precisas? E aí talvez esteja nisso aí, né? Ou seja, no conhecimento tácito e no conhecimento explícito. Como a gente viu, o conhecimento tácito é aquele que é adquirido através da experiência. Então, eu aprendo, eu gero conhecimento a partir da experiência que eu vivi. E o explícito é aquele que a gente adquire através de aulas, através de livros, através de exposições, através de observações, certo? Esse seria o explícito. Então, o tácito, né, é um conhecimento produzido pela experiência de vida, inclui elementos conectivos e práticos. Então, desta forma, as pessoas elas, né, têm uma facilidade maior de adquirir esse conhecimento e de não perder esse conhecimento. Esses conhecimentos estão nas crenças, nas ideias e valores, nos julgamentos pessoais. Então, estariam dentro disso. E o explícito está justamente naquele que é adquirido principalmente pela educação formal, que envolve conhecimento de fatos. Leitura de documentos, manuais, multimídia. Porém, né, se você não ficar alimentando esse conhecimento muitas vezes ele é perdido. Né? Então, os sistemas de informações geralmente processam informações explícitas, ou seja, informações que, se não forem alimentadas, são perdidas. E aí talvez esteja justamente a dificuldade encontrada por muitas empresas em compartilhar e desenvolver conhecimento e inteligência, uma vez que isso geralmente acontece, né, no conhecimento tácito. A gente fez uma viagem aí, né, pela vamos dizer assim, história da administração, lá em Taylor, onde a ideia era que a produção pudesse ser obtida com o mínimo de custo. A divisão de trabalho em tarefas simples e repetitivas faz com que o operário não tenha a dimensão do processo, então era uma coisa bem pragmática, né, bem repetitiva, e aí você não tinha a visão do todo. Quando a gente chega lá em Fayol, o Fayol já começa a dividir os trabalhos, já começa a criar grupos, já começa a ter a questão de hierarquias, autoridades, né, e tal. Quando a gente vai para Ford, então já tem a questão da produção em série, já tem então um processo formal, né, estabelecido, já existem fornecedores que passam a trabalhar de forma integrada, então além do trabalho ser dividido, ele também está sendo compartilhado, né? E aí chega depois, né, a questão lá dos japoneses, que fazem com que o estoque seja mínimo e que os processos, né, tenham mais envolvimento dos seus parceiros, de tal forma que aquilo ali flua de uma mão única, ou seja, ao invés de ser uma mão única, na verdade, ele começa a ser compartilhado, né, com todas essas empresas. Então, a inteligência coletiva, ela parte da questão desse processo todo, né, de concepção, planejamento, gerência, supervisão e execução, isso junto com feedback, né, ou seja, lá a retroalimentação. E aí a gente depois vê lá a questão de Nonaka. Nonaka ele coloca que o conhecimento tácito e explícito ele tem
outros, né, outras conversões de conhecimento, ou seja, ele propõe 4 conversões de conhecimento, que são a socialização, a externalização, a combinação e a internalização, ou também, né, chamado de modelo SESI, ou seja, S-E-C-I, né, SESI, também é conhecido assim, tá? Onde a socialização é a conversão do conhecimento tácito para tácito, ou seja, o aprendizado ou conhecimento é adquirido através da experiência comum, né, entre as pessoas. A conversão do conhecimento tácito e explícito ele chama de externalização. Eu tenho conhecimento adquirido através da minha experiência e eu vou externar esse conhecimento, né, de forma explícita, né, ou seja, colocando isso dentro de um livro, dentro de um manual, ou passando para as pessoas, né, de forma oral. Então, isso seria uma externalização do conhecimento. A combinação é a passagem do conhecimento explícito para o explícito. Eu tenho 2 conhecimentos explícitos e gero um terceiro também explícito. Então, isso pode ser a junção de 2 manuais ou receitas de algum alimento que você tem, que você juntou e fez uma outra receita baseada em receitas anteriores. E, por fim, né, a passagem do conhecimento explícito para o tácito, que é a internalização, onde você se apodera de algum conhecimento explícito, um manual, né, de algo, e você aprende fazendo. Então, você vai converter aquele conhecimento que era explícito num conhecimento tácito para você, certo? Aqui tem justamente os exemplos, né? Ou seja, uma socialização, ver, manusear, a externalização, escrever, falar, desenhar, combinação, agrupar, combinar, e a internalização, ler, ouvir, assistir. Ok? Então essa foi a nossa 4ª aula, né? E daqui a pouquinho a gente faz um vídeo aí da 5ª aula.